Agora, o último panelista é Marcelo Furtado, que é o coordenador da coalizão Clima, Florestas e Agricultura, que é uma entidade que teve uma participação muito importante e muito efetiva na negociação do Acordo do Clima e de lá para cá vem atuando de uma maneira muito eficaz no desenvolvimento de políticas, de implementação das nossas NDCs. Inclusive temos lá dentro uma participação importante da Única no nosso grupo de trabalho de bioenergia, que está evoluindo bastante. Então, por favor, Marcelo. Muito obrigado, boa tarde. Em nome da Beth, que está ali sentada, eu agradeço o convite, Beth, por estar aqui do Marcelo Vieira. Todos os meus chefes, viu? Vocês entenderam, coalizão é assim, Sociedade Rural, CBEDS, Única, e eu sou o cara que eles mandam fazer, e a Luana, que está ali atrás, que inclusive quem quiser mais informação sobre a coalizão, faz assim, Luana, aí o pessoal te identifica e pode pedir mais informações para ela. Mas o que eu acho que tem de inovador e que dialoga com o tema da nossa conferência em relação à coalizão, é que se eu estivesse sentado aí com vocês, eu teria escutado, puxa vida, os dados mostram que dá para fazer, o governo desenhou uma estratégia que é viável, o CBEDS identificou oportunidades de financiamento, mas aí o Ricardo veio e falou assim, puxa vida, e a gente está enxugando gelo. O que está acontecendo? O que está desconectando? O que está desconectando é que a gente precisa de um engajamento da sociedade como eleitor, da sociedade como investidor, da sociedade como um ator de transformação, e inclusive como consumidor. Uma sociedade que, observando essas oportunidades, possa cumprir também o seu papel de viabilizar esse Brasil de 2030. Mas uma coisa que eu acho muito legal a gente refletir sobre Paris, eu vou tentar falar algumas coisas que não foram ditas aqui, né? É que o Acordo de Paris é um acordo para 2050. E nesse sentido, quando a gente imagina, né, o que é 2050, o acordo é de descarbonizar o planeta. O acordo é de fazer um net zero em 2050. E se a gente olhar a dificuldade individual dos países para chegar lá, e a gente analisar as oportunidades para o Brasil, os estudos mostram que o Brasil pode ser carbono neutro em 2035, pode ser em 2040 ou pode ser em 2045. A mudança entre 35 para 45 é como nós vamos lidar com algumas opções que nós temos em relação ao uso da terra, energia e investimento. Então é muito interessante a gente avaliar isso, porque isso significa não só que o Brasil poderia estar liderando essa economia de baixo carbono, ou seja, sendo alguém entrando antes dos outros na economia de baixo carbono já em 2035, assim como que isso significa que o Brasil pode, diferente de outros países, e especialmente por causa das características de uso do solo e florestas, ele poderia ser um país carbono positivo, cumprindo um papel e dando uma oportunidade, inclusive, de um gap positivo de absorção de carbono, que certamente vai ser importantíssima para o mundo e certamente não deve ser usada para que outros países deixem de cumprir a sua responsabilidade, mas poderíamos nos beneficiar com mecanismos financeiros que poderiam alavancar recursos para o Brasil continuar na sua trajetória de baixo carbono ao ser premiado por direcionar sua economia nessa direção. Então, se a gente fala, puxa vida, tem um futuro tão positivo para o Brasil, por que a gente não consegue traçar, fazer uma trajetória do presente para esse futuro, aproveitando essa oportunidade? E aí eu acho que vem um conjunto de elementos de olhar política pública, de olhar inovação setorial e de olhar a licença da sociedade para fazer isso, que faz com que isso possa acontecer. Um exemplo que eu gostaria de colocar, e aí é uma pequena provocação que eu combinei com a Beth que eu faria, é que tem algumas perguntas razoavelmente simples para a gente fazer. Olhando tudo que foi dito aqui, os desafios que estão na NDC, e talvez indo além da NDC, uma pergunta que eu faria é se a gente deveria olhar o etanol para queimar ou para química. Ou seja, olhando o futuro deste Brasil
35, 40, 45, o grande papel do etanol vai estar no tanque de combustível ou vai estar substituindo a química hoje baseada no combustível fóssil, que não vai ter lugar na economia do futuro. A próxima pergunta que eu provocaria é se o lugar da biomassa é no tanque ou é na base energética brasileira. Então, se a gente imaginar que o futuro brasileiro é olhar a produção de energia com uma porcentagem de renováveis, se não 100%, muito próxima disso, certamente biomassa tem um papel especialmente importante nisso. E tem uma pergunta sobre qual é o papel que a gente pode contar com a biomassa, diferente de eólica e solar, que você tem a questão da intermitência, atuando na base do sistema e sendo remunerada por essa ação na base, inclusive aliviando os reservatórios das grandes hidrelétricas, fazendo com que não só possa ser despachado em momentos de extrema necessidade, mas que o uso dessa água também possa ser compartilhado por outros usos extremamente importantes que não são apenas o uso energético. Então, ao colocar essas perguntas, a gente joga a discussão de uso do solo para um outro patamar, onde aquela diferenciação que a gente usa até na NDC, de olhar o setor de energia, o setor de floresta, o setor da agricultura, passa a ser uma leitura mais de landscape, uma leitura muito mais integrada. Recentemente, um dos membros da coalizão, que é o Instituto Clima e Sociedade, trouxe essa provocação para a gente fazer na coalizão, sobre olhar a questão da biomassa na base, olhar a questão da produção de bioeletricidade, um estudo do INEMA recente também, que geraram 6 cenários, onde, e aí eu estou usando os dados deles, né? Não são dados da coalizão, são dados de parceiros da coalizão, onde eles olharam que a geração de energia elétrica no parque hoje existente, que produz etanol, poderia chegar de 40 a 105 terawatts-hora ano. Isso deslocando, então, toda a produção energética de carvão e causando uma redução de 25% a 60% das emissões. Então, eu estou colocando esses dados apenas para a gente olhar e imaginar que quando a gente estiver pensando nesse Brasil aqui de 2030, a gente vai inclusive ter que considerar momentos de transição. Então, por exemplo, provavelmente, antes da gente sair totalmente de uma matriz, de um modal de transporte a combustíveis fósseis, para um modal de transporte eventualmente totalmente eletrificado, nós vamos ter uma transição que passará muito provavelmente pelo híbrido etanol. A gente conversou um pouco sobre isso também. De novo, com uma vantagem competitiva e comparativa para o Brasil. Então, olhando todos esses elementos, o que fica claro para a gente na coalizão é que a gente tem que implementar as metas brasileiras, a gente tem que implementar Código Florestal, precisamos fazer a agricultura de baixo carbono se tornar não um plano de 6 bilhões de reais, mas o plano safra inteiro ser uma agricultura de baixo carbono. Mas essas coisas precisam acontecer logo, porque senão essa visão de futuro que a gente tem vai ficar não só deslocada no tempo, mas eventualmente inviabilizada. Porque o custo da oportunidade e a oportunidade em termos de física climática também se coloca como um desafio. E se a gente lembrar que a gente conseguiu ratificar o Acordo de Paris no Congresso Nacional, quando a gente nem sabia direito quem era o presidente da República naquele momento, dá para mostrar que não está fácil navegar a instabilidade política, mas quando a gente tem temas que são consensuados na sociedade brasileira, que são extremamente importantes para hoje e para amanhã, essas coisas são mais fáceis de serem atingidas. E eu acho que o grande papel da coalizão é ser um fórum, um núcleo, um espaço onde a gente busca construir essa visão comum e avançar as agendas positivas comuns da sociedade para conseguir fazer esse Brasil de potência que a gente enxerga acontecer. Muito obrigado.